Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje é a nossa aula de número 3 e nós estamos na 18ª semana, ou na semana de número 18. Estamos finalizando hoje, pessoal, o mês de junho. Junho está se despedindo. Hoje é dia 30 de junho, quarta-feira. Se você está registrando aí no seu caderno, então anote aí o cabeçalho de hoje e as atividades que estaremos realizando. Araçatuba, dia 30 de junho de 2021. Hoje é quarta-feira. Língua portuguesa. Atividade do dia. Livro Aprender Sempre, páginas 32 e 33. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender a planejar, produzir e revisar verbetes de curiosidades no estilo Você Sabia Que? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer o planejamento da escrita dos nossos textos. Vocês lembram que na segunda-feira eu falei que nós deveríamos já estar escolhendo sobre qual tema nós iríamos escrever os nossos verbetes e vocês receberam aí também as revistinhas para escolherem. Então, você recebeu no grupo de WhatsApp da sua turma os arquivos com várias revistinhas, você sabia. E aí, já escolheram? Qual o tema que vocês vão escrever? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer este planejamento, certo? Se você já terminou de registrar, vamos abrir o nosso livro lá nas páginas 32 e 33 do livro Aprender Sempre. Essa é a atividade da aula de hoje. Hoje nós estamos na aula de número 9, produção e revisão de Você Sabia Que, certo? Então, essa é a atividade que estaremos realizando agora. Produção em duplas. Ela começa aí na página 32, dizendo que a atividade será realizada em dupla. Será que nós vamos realizar em dupla mesmo, pessoal? Não. Estamos em uma pandemia e, por conta desta pandemia, todas as atividades serão realizadas individualmente, com o auxílio aqui da professora Juscelia. Tudo bem? Então, aqui no ponto número 1. Com base nos estudos que fizemos até agora, hoje vocês escreverão verbetes de curiosidades do tipo: Você sabia que? É importante lembrar que os verbetes serão compartilhados com todas as turmas da escola no mural. Então, é importante nós pensarmos nessa informação, porque quem serão as pessoas que vão ler o nosso mural de curiosidades? Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, no seu livro, ó, continua na página 32, nós temos o primeiro passo. Vou escolhendo o texto. Voltem aos textos trabalhados nesta sequência e discutam qual deles poderá apoiar a escrita do verbete de vocês. Marquem o texto escolhido aqui. Então, nessa sequência didática, então, desde a atividade número 1, nós vimos vários textos. Ó, o primeiro texto foram os textos com curiosidades anexas à obra Cirandinha, de Sandra Guinle. Vocês se lembram que nós fizemos uma visita virtual, nós vimos várias obras de artes que representavam brincadeiras. Então, se quiser escolher esse texto, pode? Sim. Depois nós vimos, na semana passada, uma notícia, gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Então, foi uma notícia de que estavam realizando, foi realizada no ano passado, uma gincana para as crianças perceberem o quanto o plástico está presente na vida delas e o quanto essa presença do plástico acaba fazendo mal para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Esse foi na semana passada. Depois, também na semana passada, nós trabalhamos esse infográfico, Tempo de Ser Criança. Vocês se lembram? Que aí a professora foi mostrando cada parte que estava bem pequenininho, ampliamos e fizemos a leitura. E o último foi o texto que nós trabalhamos agora nesta semana, na segunda-feira.
Principais mensagens da pesquisa Infância Plastificada. Então, vocês aí deveriam na escola escolher qual texto utilizar. Como nós estamos fazendo coletivamente, eu escolhi um texto que, no caso, é o infográfico Tempo de Ser Criança. E aí nós vamos escrever juntos um verbete de um trechinho desse texto. Vamos lá? Então, este é o infográfico que nós trabalhamos ele bem de pertinho, ó. Segundo passo, escolha do trecho a partir do qual será produzido o Você Sabia Que. Então, este é o infográfico. Eu escolhi um trechinho, uma parte pequenininha do texto, que foi esta aqui, que eu vou ampliar para vocês. Trocar pode ser mais divertido do que comprar. Então, olha só, esse trecho aqui, ele fala sobre a ideia de trocar brinquedos. O que eu vou selecionar desse texto, que eu achei, assim, muito importante? Eu achei importante o título, mas eu achei importante esse comecinho do parágrafo. Vocês sabiam que crianças de outros lugares e países adoram trocar coisas em feiras? Muitas vezes, famílias ou grupos de amigos organizam feiras de troca em espaços públicos, como praças, igrejas ou parques. Olha só, então na aula anterior nós falamos bastante sobre isso. A professora trouxe vários exemplos, nós conversamos, né? E, inclusive, a proposta dessa sequência didática seria uma feira de troca de brinquedos. Mas, infelizmente, como estamos em meio a uma pandemia, nós não faremos essa atividade, certo? Então, já selecionei aí o que é mais importante no texto. Então, vamos relembrar como eu preciso escrever um verbete, o que eu não posso esquecer? Então, na aula passada, vocês já registraram no caderno. Se alguém não registrou essas frases, então pausa agora o vídeo e registra aí. Agora, se você já registrou, você só vai acompanhar a leitura juntamente comigo. Então, vamos relembrar agora o que não podemos esquecer na hora de escrever um verbete de curiosidade. Então, não podemos esquecer de usar reticências no início da frase para dar uma ideia de continuidade à pergunta. Lembrem-se, lá no título começa, você sabia que... E aí você começa a frase com reticências, certo? Depois, iniciar com uma pergunta para instigar a curiosidade do leitor. Nós falamos bastante sobre isso na aula passada. Então, você vai começar o seu verbete com uma pergunta. Essa é uma pergunta disparadora. O que é isso? É uma pergunta que vai fazer com que o bichinho da curiosidade comece, ó, a trabalhar na cabecinha das pessoas e elas queiram ler essa curiosidade. Depois, finalizar essa pergunta com um ponto de interrogação, não podemos esquecer. E por último, responder a pergunta. Então, eu não posso apenas deixar a pergunta, eu tenho que colocar a resposta. Então, um pequeno texto explicativo, trazendo a resposta da pergunta e não esquecer de finalizar a frase com um ponto final. Então, esse foi o trecho que nós escolhemos, né? Nós vimos lá o trecho. E agora nós vamos, ó, fazer o terceiro passo que está aí no seu livro, ainda na página 32. Escrita do verbete. Então, qual será a pergunta que nós vamos colocar? Lembrem-se lá do texto que a gente acabou de escolher. Qual vai ser a pergunta? Você sabia que crianças de outros lugares e países adoram trocar coisas em feiras? Olha a pergunta aí. Lá no infográfico estava como uma afirmação, e aqui está como uma pergunta. Lá estava contando para nós que em outros países é assim que as crianças fazem quando elas querem o quê? Um brinquedo novo, elas trocam. Aí nós vamos colocar o texto explicativo, que é aquela segunda parte lá do texto que nós sublinhamos. Ficou assim. Muitas vezes, famílias ou grupos de amigos organizam feiras de trocas em espaços públicos, como praças, igrejas
ou parques? Então, esse vai ser o texto explicativo. Registra aí no seu livro, pessoal. E qual será a fonte, pessoal? De onde eu tirei essa informação? Do nosso infográfico, que se chama Tempo de Ser Criança, do Instituto Alana, que nós vimos na aula anterior, certo? Registrem aí no seu livro. Se o espaço for insuficiente, que eu acredito que está bem pequenininho, vocês podem fazer esse terceiro passo aí no caderno de língua portuguesa, ok? Agora que vocês já registraram, nós vamos fazer o quarto passo, que é revisando o próprio texto. Então, esses passos aqui que nós fizemos, ó, desde o passo número 1, que foi a escolha do texto, ó, vou voltar um pouquinho. Ó, aqui nós escolhemos ó, o primeiro passo, escolha do texto. Então, em casa, vocês vão fazer a mesma coisa, escolher o texto ou o assunto. Então, escolhemos o infográfico. Segundo passo, escolher o trecho, o pedacinho do texto do qual será produzido Você Sabia. Nós escolhemos este parágrafo aqui. Depois, além de escolher o trecho, nós destacamos as informações mais importantes. Terceiro passo, aqui nós relembramos como fazer a escrita. Terceiro passo, escrita do verbete. Então, lembrar qual é a pergunta que será feita, pensar no texto explicativo e na fonte. Depois que nós fizemos tudo isso, aí nós vamos revisar. Antes de compartilharem o verbete com a turma, releiam o que vocês escreveram e façam os ajustes que considerem necessários, seguindo este roteiro de perguntas, certo? Então, esta atividade ela foi prevista para ser realizada na escola coletivamente, mas vocês sabem que nós estamos realizando as atividades individualmente, tudo bem? Se estivéssemos na escola, você ia sentar com o seu amigo, você faria essas perguntas e o amigo ia responder se tinha isso no seu texto ou não. E se faltasse alguma coisa, a gente deveria completar o nosso texto. É assim que seria feito na escola. Mas, como estamos trabalhando à distância, estamos trabalhando em casa, então a gente vai pensar agora juntinho e responder sobre esse verbete aqui, ó, que nós acabamos de escrever. Então, tem a pergunta, tem o texto explicativo e tem a fonte. Vamos ver se está tudo completinho? Primeiro tópico. O texto que produzimos traz um fato curioso que despertará o interesse dos leitores? Vocês acham que é interessante falar que em outros países existem essas feiras de trocas de brinquedos? Sim, eu acho que é um assunto interessante. Então, marca aí. Próximo ponto. Elaboramos uma pergunta que instiga o leitor a ler o restante do texto. A perguntinha que tem lá no nosso texto deixa as pessoas curiosas, pessoal. Sim, vai deixar as pessoas curiosas, sim. Depois, próximo tópico. Usamos os sinais de pontuação adequadamente? Tem ponto final, tem ponto de interrogação, tem letra inicial maiúscula, tem as reticências? Tem tudo isso lá no nosso texto? Sim, no texto que produzimos na aula de hoje tem, sim. E no texto que vocês vão fazer em casa tem que ter também, pessoal. Próximo tópico. Nós tomamos o cuidado com a ortografia das palavras? Será que tudo está escrito bem certinho, sem nenhum erro? Aqui no nosso texto está tudo direitinho, sem faltar nenhuma letrinha. E aí? E o verbete que você vai escrever? Será que vai faltar alguma palavra? Tem alguma palavrinha escrita errada? Então, observe a escrita das palavras, certo? E corrija a ortografia. Se estiver escrito incorreto, pesquisa lá para ver como se escreve corretamente a palavra. Próximo tópico. Nosso texto está direto e claro para quem vai ler? Está bem fácil da pessoa compreender, pessoal? Sim, ele está bem simples, qualquer pessoa consegue entender. Lembrando que nós vamos escrever para crianças, funcionários e professores da escola.
E aí, nós marcamos todos os tópicos aí na página 33? Sim. Então, se vocês acham que a resposta para os itens acima é não, por exemplo, tem alguma desses tópicos que nós lemos que no texto que você vai fazer, ou que você já fez aí na sua casa, está faltando? Então, o que você deve fazer? Façam os ajustes necessários antes de compartilharem a produção com a turma, certo? Então, olha só, vou voltar um pouquinho. É muito importante, ó, que todos esses tópicos aqui, ó, estejam presentes aí no seu texto, no seu verbete de curiosidades. Ainda aqui na nossa página 33, pessoal. Agora que cada dupla, produziu e revisou o seu Você Sabia, que vocês irão ler para a turma o verbete e juntos vamos sugerir ajustes que pareçam necessários. Se nós estivéssemos na escola, cada um poderia fazer a leitura para os seus colegas, mas infelizmente nós estamos em casa, então essa atividade será individual, certo? Por quê? Se nós ouvíssemos a leitura dos colegas, nós íamos perceber o que precisava ser corrigido. Então, aí na sua casa, leia o seu verbete para um adulto, né, ou alguém que te ajuda nas suas tarefas e pergunta para essa pessoa se ele entendeu. Se a pergunta que você colocou deixou ele curioso, certo? Olha aí como é que ficou o nosso verbete. Então, a versão final da reescrita da curiosidade. Nesta parte aqui do livro, nós não vamos escrever porque está muito pequeno. Então, registrem aí no caderno de vocês. Como ficou? Ficou assim, ó. Você sabia que crianças de outros lugares e países adoram trocar coisas em feiras? Muitas vezes, famílias ou grupos de amigos organizam feiras de troca em espaços públicos, como praças, igrejas ou parques. E lá embaixo, fonte, infográfico, Tempo de Ser Criança, do Instituto Alana, certo? Esse foi o verbete que nós produzimos na aula de hoje. Agora, você, na sua casa, vai produzir um verbete também. Lembrando que vocês receberam, olha só, todas estas revistinhas aqui, e todas elas, ó, estão cheias de curiosidades, ó, todas com o título Você Sabia? E cada uma com um assunto diferente. Então, escolham aí, pode ser qualquer assunto das revistinhas, ou algum outro assunto que você acha interessante. Também pode ser sobre os assuntos que nós estudamos nessa sequência didática. Você pode falar sobre o problema do plástico, você pode falar sobre o problema do consumismo infantil, dos brinquedos que são feitos de plástico e, além de poluir o meio ambiente, ainda prejudicam a saúde das crianças. Então, você pode escrever seu verbete, sua curiosidade do que você quiser. Combinado? Essa, pessoal, foi nossa aula de hoje e eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula, certo, pessoal? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.